queridos, a paz do Senhor para todos. É um prazer ter você aqui mais uma vez em nossa EBD na web, através desse canal de comunicação. Louvo a Deus por sua vida e também pelos seus comentários, pelas suas curtidas e por você estar aqui conosco participando semanalmente dos comentários das lições da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, o último de 2016, estamos estudando o Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E nessa oportunidade iremos estudar, juntos com os convidados, o pastor João Barbosa, que é capelão de nossa escola teológica e pastor de nossa igreja, coopera também com a superintendência da escola dominical, e o convidado também de hoje, o auxiliar local, o irmão Fabiano Celestino. Ele coopera como adjunto da superintendência das escolas dominicais. A lição de hoje é a lição de número 3 e tem por tema Abraão, a esperança do pai da fé. O texto áureo se encontra em Hebreus capítulo 11, verso 8, e a verdade prática nos diz: a fé que Abraão tinha em Deus fez com que ele vencesse todos os obstáculos em sua caminhada. Vamos comentar um pouco cada tópico para trazer subsídios para todos os professores e alunos e aqueles que amam a escola dominical. Pastor João, eu gostaria que você falasse um pouco, já no tópico 1, na lição, já fala sobre a questão do contexto da época de Abraão. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse a explicar um pouco desse cotidiano de Abraão, desse contexto ao qual ele vivia. Olha, existiram 4 grandes homens entre a criação e Abraão, que foi o próprio Adão, Sete, Noé e Abraão. Esses homens, eles, de alguma forma, Deus se utilizou deles, porque depois da queda, como Deus é um ser que não pode ser apanhado de surpresa em nada, porque Ele conhece todas as coisas, mesmo aquelas que ainda não aconteceram. Um dia Ele disse, pelo ministério de Isaías: eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Quer dizer, Deus vê o futuro como se fosse presente, e olha para o passado. Então, para Deus, em outras palavras, eu não posso relacioná-lo ao tempo, não posso fazer isto. Então, acredita-se no dizer de Champlin e outros eminentes teólogos, na 5ª geração, depois do dilúvio, já houve a dispersão e a confusão das línguas em Babel. Na 5ª geração, acredita-se. Observe que as coisas andaram muito rápido. Quando você pega o capítulo 10 de Gênesis, a chamada Tábua das Nações, e o capítulo 11, estudando esse capítulo com cuidado, você vai ver que houve uma divisão ali dos filhos de Noé, do Sem, do Cã e do Jafé. O Jafé foi pai, tem 14 descendentes dele ali no capítulo, que devia direto dele e de seus filhos, que formaram 14 famílias, que foi o núcleo, o embrião de 14 nações. Depois vem os 26 que descenderam de Sem e os 30 que descenderam de Caim. Formou 70 nações em suas gerações, como diz o Gênesis, que na confusão das línguas, esses étnicos foi criados e se separaram, formando
as nações, porque Deus é o Criador da diversidade cultural e linguística. Essa separação, além da questão cultural e linguística, pastor, também deu ordem de questão geográfica, se espalharam? Você encontra um cidadão chamado Peleg, e o texto diz assim, um descendente de Éber, porque em seus dias se repartiu a terra. Eminente estudioso do assunto acredita que foi o homem que Deus usou e que determinou as coordenadas geográficas. Se você me perguntar como isso pode ter sido, eu não sei informar. Porque 32:8 de Deuteronômio diz que quando o Altíssimo dividia as nações e separava os filhos de Adão um dos outros, determinou a herança dos povos segundo o número dos filhos de Israel, quando Israel ainda não existia. Quer dizer, foi Deus quem dividiu as nações e separou os descendentes de Adão um dos outros. E já determinou uma porção da terra que pertenceria a Israel. Israel nem sequer existia, mas Deus disse aqui, essa terra aqui é de um povo que eu vou criar. Que esse povo, nele estará o meu nome. E desse povo virá aquele que resgatará a humanidade caída para novamente se reconciliar com Deus. A queda, lá no Gênesis, Deus fez uma promessa de um libertador que, embora tivesse o seu calcanhar ferido, mas a cabeça da serpente seria esmagada. E que é amplo consenso entre os teólogos de que ele se refere a Cristo. O senhor falou dentro desse plano, né? Acho que um plano maior de Deus para a humanidade, levantar esse libertador. Mas onde é que entra Abraão nesse sentido, nesse contexto? Sim, para a gente encontrar Abraão no tempo e no espaço, eu preciso ver esse contexto. Ok, por isso a importância do contexto. Né? Preciso ver esse contexto. Lembra que eu falei no início que eminentes estudiosos da Bíblia entendem que a Babel teria acontecido na 5ª geração, depois do dilúvio. Depois do dilúvio. Que a humanidade tinha se espalhado e crescido de forma espantosa. E Deus tinha dito, cresçam e se multipliquem. Ou seja, a mão de Deus estava agindo para que o povo crescesse rápido. Veja só, era a proposta de Deus que a humanidade crescesse rápido. E ela se desenvolveu muito rápido. Então, e aqueles povos em Babel, porque o homem antediluviano, ele, em certo sentido, não foi idólatra. Depois de Babel, ou do dilúvio, todo o processo de ruindade, de pecado dos antediluvianos passaram daqueles que atravessaram as águas julgadoras do dilúvio, principalmente na pessoa do Cão. O certo é que os pecados existentes antes se manifestou logo depois, porque o pecado estava no ser humano, no coração. Então, essa característica da idolatria... Então, quando eles construíram cidades, havia uma revolta contra Deus, principalmente dos descendentes de Cã, ou Cão. Uma revolta terrível contra Deus. Então, tudo que eles faziam era contra Deus. Um certo teólogo disse que aquela queda teria sido tão grave quanto a do Éden, porque o homem caiu a um ponto que Deus resolveu agora não criar uma nova raça, mas agora seria uma nova raça chamada na pessoa de Abraão. Então eles criaram muitos deuses, muitíssimos, imensos, e cada povo criava o seu Deus. É tanto que
Abraão, o próprio comentarista da lição nos mostra isso, também era um idólatra em certo sentido. Seus pais eram idólatras. Então chegou a um ponto que todos os povos eram idólatras. A Bíblia não diz se Abraão era idólatra, diz que seus pais serviram a outros deuses. Nesse contexto sombrio, Deus vem, porque Deus sabe, a Bíblia diz assim, ele fala, meus olhos procuram os fiéis da terra. E Deus encontrou um homem que no seu interior havia um sentimento. Ele disse, achei Abraão, meu servo, e ele tem intenção de ensinar aos seus filhos que me sirva. O que ele recebia de Deus, ele queria, o seu propósito era repassar aqueles conhecimentos para os seus descendentes. E Deus fez uma promessa a ele. Aliás, ele estava em Ur, uma cidade importantíssima naquela época, e Deus mandou que ele viesse para Canaã, mas ele veio com uma família, seu pai ainda vivia e ficou em Arã, uma cidade na Síria. Uma cidade na Síria. De lá, com a morte do pai, ele veio para Canaã, conforme nos relata o capítulo 12 do livro do Gênesis. E nós vamos encontrar que no versículo 5, disse que 4, e partiu, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Como o Senhor lhe tinha dito. Porque o Senhor tinha dito, te abençoarei. Esse contexto do versículo 1 a 3. Partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, porque em Arã eles ficaram muito ricos. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até os carvalhos de Moré. E estava então os cananeus na terra. Quer dizer, ali Deus falou com ele, e ele ouviu a voz de Deus e deixou. Primeiro, ele deixou Arã, deixou Ur. Se estabeleceu em Arã, e agora deixa Arã e se estabelece em Siquém, já na terra de Canaã. Em Arã ele já tinha perdido o seu pai. Em Arã ele perdeu seu pai. Ok. Ele perdeu seu pai em Arã. E dali, depois da morte do pai, segundo o relato que você lendo em Gênesis 11, Deus fala com ele. E ele sai e vai à terra. Mas para isso acontecer, como a gente diria no linguagem popular, não foi uma coisa de graça. Deus fez grandes promessas a Abraão. Essas promessas são a história do Antigo Testamento até Cristo. Se é que eu posso chamar isso de enredo, esse desenrolar, que o ímpio olha de longe e não entende, porque é o trabalhar de Deus. Até quem diga, é a Bíblia que diz isso, alguns dizem assim, que Deus escreve certo em cima de linhas tortas, no sentido de que para o observador parece que está tudo errado, mas aquelas são as linhas que Deus traçou para que isso pudesse acontecer. Aí Deus disse a ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Até aí tudo bem. E o que eu vou ter, Deus, por isso? O Senhor está dizendo que eu deixe tudo. O que o Senhor vai fazer comigo? Aí Deus disse, farei de você uma grande nação. Ser pai de uma nação, naquele período, era o que todo grande homem almejava. Quem não fosse um patriarca, não estava com nada.
não tinha respeito nenhum. Então, far-te uma grande nação e abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti. Essa aqui é a grande promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, porque esse aqui, Deus falava a Abraão de Cristo. Deus falava a Abraão da pessoa de Cristo, em quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Se existia alguma maldição sobre a terra, se existia desespero, se existia descaminhos, agora havia um rumo. Na pessoa de Abraão, um descendente seu, através dele, todo mundo, todas as nações, todos os étnicos seriam abençoadas por Deus. Deixa eu perguntar aqui, pastor. A gente vai ouvindo, né, Fabiano? Vai escutando os relatos vai aprendendo bíblicos também. Com o pastor João, uma grande experiência. E louvamos a Deus por sua vida. E a gente vai meio que vendo, enxergando tudo na facilidade. Deus abençoe o senhor, pastor João. Fabiano, dentro desse desafio que o próprio comentarista fala, o desafio de acreditar nesse projeto divino, né? O fator da limitação humana, porque Deus tinha um projeto maior, né? E como Deus, o pastor falou, enxergava tudo, né? Abraão, né? Um homem de fé, mas enxergava dentro de sua limitação humana. Como você enxerga esse desafio de acreditar nesse projeto divino, deixando a sua parentela, deixando a cidade em que ele vivia, pela fé, acreditando na voz de Deus e seguindo o caminho de Deus? É interessante a gente deixar bem claro, assim, corroborando com as palavras do pastor João, e analisando essa lição e meditando nela, a gente pode perceber que, através da chamada deste homem, Deus tinha um projeto muito significante, e através deste homem nasceria um remanescente que restauraria o homem caído. E a lição, no seu ponto central, nos diz algo que nos chama a atenção. Nos diz que a fé de Abraão fez com que ele vencesse obstáculo. O que chamou a atenção de Deus foi tão somente isso neste homem. E por isso este homem, ele teve essa chamada que foi de suma importância para que lá na frente o projeto de Deus tivesse tido eficácia. E só poderia ter tido eficácia se esse homem acreditasse e colocasse verdadeiramente a sua fé que ele tinha em Deus. Pastor, só corroborando com o pensamento de Fabiano, a fé de Abraão é uma fé diferenciada. É diferenciada. Agora, voltando para esse fator da limitação de Abraão, eu conversava em off com o senhor, e que o senhor falasse um pouco disso também, que ele vivia uma vida aqui meio que confortável, né? Vivia numa cidade, né? E vivia numa condição social e cultural bem mais cômoda, né? Apesar das dificuldades daquela época. E ele, após ouvir o chamado de Deus, ele passa a ter uma situação, a viver como um nômade, como um peregrino, né? Naquela época e naquelas regiões. Como o senhor entende isso? Deixar essa situação de conforto para viver esse desafio, pastor? Ur era uma cidade, como alguns chamam de cidade cosmopolita. E as residências eram residências muito luxuosas, muito luxo, qualidade de vida, bem-estar social. É isso mesmo. Era a condição que eles tinham em Ur dos Caldeus. Deixar isto, o diácono Estevão, lá em 7, né? 7 de Atos, diz que Deus apareceu a ele quando ele ainda estava em Ur. E fez recomendações a ele para que ele deixasse tudo. Ou seja, nós encontramos no Gênesis, Deus falando com Abraão várias vezes. Deus falou com ele, Ur, como o Deus da glória.
ele diz: o Deus da glória apareceu a Abraão ainda em Ur dos Caldeus. Quer dizer, quando ele diz o Deus da glória, é porque havia uma diversidade de deuses. Mas o Deus que apareceu a ele era aquele Deus, o único e verdadeiro Deus, o Deus da glória. E ele creu nesse Deus. E crer num Deus único e verdadeiro naquele tempo não era uma coisa fácil. Onde havia uma grande disseminação de deuses e deusas para todos os gostos que existissem. E um homem se posicionar ao lado de um Deus que não se via, as razões que ele é chamado de pai da fé, não é uma coisa simples, não. Esse crer significa também ser fiel, ser firme. Ele foi firme e ele foi fiel. Ninguém tem fé se ele não for fiel a Deus. A falta de fé significa falta de fidelidade, falta de firmeza. A fé está ligada à obediência, à obediência e ser fiel, crer plenamente, ser firme nesse propósito. E ele foi contra tudo que estava ao redor. Dizia contrário. Quando ele chega em Harã, ele prospera de novo, tanto ele como o povo que estava com ele. Mesmo assim, ele atendeu o chamamento de Deus para ir para Canaã. Mesmo assim. Para que se cumprisse, eu citei que 32:8 de Deuteronômio, quando diz: quando o Altíssimo dividia as nações e separava os filhos de Adão um dos outros, determinou a herança dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Era a terra que Deus já tinha reservado, essa terra é sua, que o dono da terra é Deus. E ele, como dono, ele dá a quem ele quer. Mas tinha um povo morando lá, várias nações, tinha. Mas Deus disse que aquela terra não é daquele povo que está lá. Aquele povo, aquela terra é do meu povo. Como ele é quem é o dono, ele dá a quem quer. Verdade. Ele podia questionar, mas Senhor, tem dono. Não pode ninguém pode arguir a Deus. Deus faz como ele quer, quando quer, como quer. Glória a Deus. Usa a quem quer. É verdade. E ninguém pode perguntar: por que tu está fazendo isso, Deus? É verdade, pastor. Que Deus nos ajude a cairmos em graça diante de Deus. Porque Ele nos abençoará grandemente, que outros vão olhar assim: o que é que está acontecendo na vida dele ou dela? É a bênção de Deus sobre eles. Acabou-se. E por que eu conheci esse rapaz antes, esse irmão? E de repente, meu filho, é mistério. Deus está trabalhando na vida dele e agora as coisas estão acontecendo. Acabou-se. Foi isso na vida de Abraão. Sempre olhando para o Senhor. Glória a Deus. O Senhor que é o autor e consumador da fé. Abraão não é o autor da fé. O autor e consumador da fé é Deus. E nós, os homens, temos a confiança absoluta nas suas promessas. Porque se Deus não se revelasse, Deus não mostrasse quem Ele é, não poderíamos crer, mas Deus se revela, na verdade, aos homens. Foi isso que aconteceu com Abraão. E louvamos a Deus que Ele se revela ainda para nós hoje. Né? Exatamente. Fabiano, você concorda com o pastor? Tem algo a acrescentar? Fica Plenamente. E analisando um texto bíblico que se encontra na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, a gente pode corroborar com esta lição, onde o autor vai dizer que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime dele creia que ele existe, e ele é galardoador daquele que o buscam. Podemos dizer que essa ferramenta contribuiu bastante para que o plano de Deus tivesse êxito, porque a fé ela vem agregada da confiança, e isso Abraão tinha de sobra, porque no livro de Naum 1:7 diz assim a palavra de Deus: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conheces os que confiam nele. Então, isso que fez toda a diferença na vida desse patriarca. Glória a Deus. Pastor, no tópico 2, eu queria fazer uma pergunta. Eu achei até curioso
que o próprio comentarista e a própria Bíblia narra Deus reafirmando as promessas a Abraão. Por que a necessidade de Deus reafirmar, pastor? Fala pra gente assim de... É porque o tempo, ele da forma que as obras, a própria natureza, as montanhas, as árvores, os homens envelhecem, chega até a morrer. Então, o tempo, ele traz um desgaste ao homem. Para que esse homem não perca a confiança em Deus, aí Deus se revela aos homens. E reafirma as promessas que ele fez no passado. Para que o homem saiba que Deus está lembrado. Tem uma referência, me parece que é em Números, capítulo 2 de Números, onde Moisés diz, Deus falando por ele, diz que Deus estava lembrado. Deus está sabendo que vocês estão nesse deserto. Não se esqueçam, vocês estão nesse deserto, mas Deus sabe que vocês estão aqui 40 anos. Deus conhece, sabe como está a situação de vocês. Ele não está esquecido, sabe que vocês andam errante aqui. Então Deus por isso que Deus é imanente e transcendente. Imanente, ele está junto ele está agindo em conjunto, se relacionando, participando, mas se envolvendo, né? Mas ele é transcendente, ele está acima também da sua criação. Mas essa criação dele, seja homens, nos 3 gêneros, ou animais, ou no reino vegetal, todos dependem dele. O Salmo 105 diz que, falando das grandezas e de Deus, e como o Deus como um provedor, diz que Deus, ele até a respiração, o ar que os homens e os animais respiram, é por causa do Espírito de Deus. Quando Deus tira o seu Espírito, falta-lhe o fôlego, ele se angustia e volta ao pó. E manda teu Espírito, e então renovas a face da terra. Quer dizer, até aqueles animais do campo, das selvas, eles bramam, e eles esperam de Deus o seu sustento. O homem é que se ensoberbece contra Deus, se levanta contra Deus e não reconhece, mas as aves dos céus e os animais do campo, até mesmo as árvores, usando uma linguagem figurada chamada de prosopopeia, não é? Prosopopeia, o que é prosopopeia? É quando se atribui a seres inanimados, irracionais, sentimentos humanos. Então, nesse sentido de que as árvores choram, né? Sentem dor, até dor como se fosse de parto. Clamam, né? Clamam, entendeu? Quer dizer, eu devo entender o sentido ali da palavra, né? Claro. É uma linguagem figurada. Então Deus vem e renova a sua promessa. O que é que acontece com a gente hoje? A gente sempre ora a Deus, mas tem um dia que a gente vai ao altar. E nesse altar, a gente fala com Deus, conta a nossa necessidade. Não é todas as vezes a gente sente como que os céus se abrem e sente aquele frescor, sente aquela brisa. É como se houvesse um contato do nosso espírito com o Espírito de Deus, como se não acontece. E a gente se sente cheio da graça e saímos dali renovados. Não houve um falar,
mas houve um conforto do Espírito. E se isso não bastasse, sempre ele nos fala, quer pela sua palavra. Porque Deus nos fala pela sua palavra escrita. E Deus nos fala também através de pessoas que ele usa com dons específicos para ajudar o seu povo. Por quê? Porque o tempo tenta nos desgastar. E esse tempo recheado do pecado do mundo, Prova o homem, que a gente está perto, prova e é como se a gente fosse ficando fraco e até se envolvendo com essas coisas daqui. Aí vem aquela restauração novamente. E pode ser até o caso de Abraão, que Abraão ele prosperou em Ur, era próspero, foi para outra cidade, como o senhor disse, né? Isso. A cidade de Harã. E ele prosperou em Harã, porque, assim, fazendo um paralelo com cada um de nós, né, que passamos experiências também, como homens, né? Ele podia muito bem estar ali. E o próprio autor fala que Abraão vivia uma vida próspera. Pela prosperidade, né, podemos cair na fraqueza de esquecer as promessas de Deus, né, pastor? Não é, Fabiano? Podemos até esquecer... ser negligente. Ser negligente para com Deus, se afastar de Deus pelas bênçãos que Deus tem nos concedido. Nos oferecido. Observe o que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Ele fez tudo por fé. Embora Deus fizesse a ele promessas, mas não foi as promessas que fez ele ir, foi a fé dele em Deus. Obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ir, em que direção está. Quando ele pôs o pé na estrada, Deus dirigiu. Isso foi o que aconteceu. Peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, era dele, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Versículo 10, 11 e 10 de Hebreu. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aí, lá no versículo 13 diz, todos estes, aí já vai incluir Isaac e Jacó e os patriarcas, os 12 patriarcas, morreram na fé, sem terem obtido as promessas. Ou seja, Deus disse, essa terra é sua. E ele julgava que ia receber logo, mas depois ele foi entendendo que não era bem assim as coisas. Depois desse não, Abraão, não é assim não. Sua descendência vai passar 400 anos fora. Depois de 400 anos eu vou trazer isso para aqui de volta. É esses que vão pegar a terra, que foi depois do cativeiro egípcio. Veja só, diz que eles vendo-as, porém de longe. De longe. Quer dizer, Deus me fez uma promessa, eles viam de longe, vendo de longe, saudando-as, confessando-as, que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Na minha terra, eu sou um estrangeiro e sou um peregrino. Quando sua esposa, a Sara, morreu, ele foi aos filhos de Et. Olha, me dê essa parte da terra de Hebron, né? Que eu quero sepultar o meu morto. Sepulta o teu morto, o que é isso? Não, eu quero pagar. 400 ciclos de prata, o que é isso? Mas está aqui os 400 ciclos de prata. E fez questão, né, pastor? Hoje Hebron está na mão dos palestinos, que diz ser dele. Mas aquilo ali é por herança perpétua dos filhos de Israel. Aí a gente vai prosseguindo. Eles diziam que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E diz, os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se lembrasse de onde vinham, de Ur ou de Harã, lugar bom para se viver, tornariam para lá. Mas agora eles desejam a melhor, isto é, celestial. Por isso, diz o escritor, Deus não se envergonha dele, de se chamar seu Deus. É rico, como Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus sente prazer em dizer que é Deus dele. Deus. Não se envergonha, porque eles não pensaram em voltar atrás.
Diz que quem lança a mão do arado e olha para trás, dizia Jesus, não é apto para o reino de Deus, né? Prosseguir, né? Fabiano, querido, já em Canaã, Abraão já começa a ter algumas dificuldades, mesmo com a promessa de Deus, né? Ele escuta a promessa de Deus e coloca à disposição de Deus de fazer a vontade de Deus e obedecer. E o pastor esclareceu aqui de uma maneira ímpar. O autor fala da provação de deixar a sua parentela, né? Deixar a sua terra e os seus amigos, e fala da segunda dificuldade que ele enfrenta, que é a sua esposa não poder ter filhos, né? Ser estéril. Fala um pouco dessa dificuldade que Abraão já enfrenta em meio à promessa de Deus, ou dessas dificuldades que Abraão já enfrenta. É importante a gente colocar, partindo do ponto de partida, que foi Abraão, e a gente observa na vida deste homem de Deus que todo aquele que é chamado por Deus, ele não está isento de desafios e de obstáculos. E é por isso que eu falei, outrora e repito, que tinha algo que chamou a atenção no coração de Deus, na vida daquele homem, que era a fé, a expectativa, a esperança e o acreditar. Talvez se todo o projeto que Deus projetou para Abraão não tivesse, podemos dizer assim, a fé que ele tinha, com certeza o projeto de Deus não teria como dar certo. Mas Deus sabia quem era Abraão e Deus sabe quem chama, porque como ele bem falou para o profeta Samuel, você olha para o exterior, mas eu, o Senhor, olho para o interior. Então o que fez a diferença em Abraão, né, foi essa atitude dele, que em meio às dificuldades, os obstáculos, as lutas que ele enfrentou, os espinhos que ele enfrentou, a sua fé, ela fez uma grande diferença para que o projeto de Deus pudesse ter dado certo. Se cumprisse, né? Pastor, só colaborando com o pensamento do Fabiano, ele acabou assim, de falar de maneira simples que o cristão, né, aquele que acredita em Deus, que tem a sua fé mediante a obediência, mesmo sabendo e conhecendo das promessas de Deus, não deixa de enfrentar dificuldades e provas. Vivemos num contexto, pastor, e isso é bem visível e notório para todos nós, de um evangelho diferente desse. Isso não tem como me calar diante disso. Um evangelho diferente desse, um evangelho da facilidade, o evangelho da prosperidade, o evangelho do muito ter, bem colocado. O evangelho só da promessa. Comente um pouco sobre isso, pastor, porque às vezes quando se sofre em meio a algum período da vida, existem pessoas e até teólogos ou pessoas que se utilizam da Bíblia, que dizem que isso é maldição, que não é para se permitir isso, que Deus é só Deus de bênção, de promessa. A sua opinião, pastor, sobre isso? Olha, quando a gente vai às Escrituras estudar a Bíblia e estudar a vida dos homens de Deus, todos os homens de Deus, onde se pode realmente dizer é um homem de Deus, foram homens de dores, homens sofredores, que sofreram muito. E existe, eu não posso dizer que isso é uma lei do Espírito, mas quanto mais você ser um homem piedoso, mais você sofre. Até porque você fica diferente dos outros homens. E por ficar diferente, porque você vai se aproximando de Deus e vai perdendo o semblante das coisas daqui de baixo. Você vai sendo até odiado, e muito. Pelo menos é o que nós encontramos nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Os homens, e da história da igreja, os homens que entregaram-se a Deus, de corpo, alma e espírito, esses homens sofreram e foram renegados até, e alguns sofreram até o martírio. Então é comum para um cristão, é comum para um servo de Deus passar por provações. É comum. E isso não tem nada a ver com o pecado que ele tinha cometido. É mais provável que seja pela sua fidelidade a Deus. Porque quando você é fiel a Deus, é como se você fosse infiel às coisas do mundo.
Porque você está fazendo contrário ao mundo. Porque você está fazendo de acordo com a vontade de Deus. Aí contraria o mundo. Contrariando o mundo, você vai ter inimigo em toda esquina. Pastor, dentro dessas dificuldades que Abraão já começou a vivenciar, o autor cita duas como as principais. E falamos aqui que a primeira é a própria necessidade de deixar a sua terra e deixar os seus amigos, essa região que eu chamo região de conforto. E a segunda ele chama da esterilidade da sua esposa, da capacidade ou incapacidade dela ter filhos, né? E mais adiante ele fala que Abraão tomou uma decisão permeada uma ilusão, né, de ir para o Egito, porque o Egito, naquele contexto, era uma cidade, era uma região próspera. Mas mesmo assim, segundo o comentário e os relatos bíblicos, Deus ainda apostou em Abraão, né? Que exemplos podemos tirar disso, pastor? O senhor falou que Deus ele provém e é comum ao cristão passar por dificuldades, mas o homem falhou. Abraão cometeu uma falha ali em mentir, né? Dizendo que sua esposa seria sua irmã. Como o senhor enxerga isso, esse exemplo da misericórdia e da graça de Deus em meio à falha humana? Olha, quando Deus põe os olhos no homem para o ajudar e Deus tem um propósito na vida dele, muitas vezes esse homem comete coisas absurdas contra a vontade de Deus. Mas o propósito de Deus fica firme. Porque Deus vê qualidades naquele homem que a gente está jogando pedra, aquele homem falho, fraco, mas Deus vê qualidade nele que não vê em outros. E precisa dele e chama para algo específico. Porque Deus está vendo não só aquele momento, Deus está vendo toda a trajetória da vida dele. O que ele vai fazer em prol da obra de Deus. É comum para nós, seres humanos, pastor, só me permita, assim, já lhe interromper, mas acho que a dúvida surgiu. É comum para o ser humano essa questão de apontar a falha, né? Isso vem tão somente pela limitação humana, dos olhos humanos, ou existe algo a mais do que isso? Existe algo muito mais, porque é o seguinte, a gente vê as pessoas falhar. Poucos homens na Bíblia aparece ele orando a Deus, pedindo perdão pela sua falha, como aconteceu com Davi, no caso de Batseba. A Bíblia apresenta amplamente a sua humilhação e o seu pesar diante de Deus, o arrependimento, de arrependimento. Mas não acontece sempre isso na Bíblia. Não sabemos o sofrimento de Abraão quando ele voltou com alguma coisa do Egito, inclusive a escrava Agar, que foi um atropelo mais tarde, inclusive Agar. Vejam só a situação de Abraão ali, naquele contexto. Ele mentiu? Mentiu. E a mentira foi contra ele e contra a sua esposa. Agar mentiu quando ela disse: os homens que vieram aqui já foram. E ela tinha escondido no eirado. Você está me entendendo, não tá? Claro, sim. Então a gente encontra na Bíblia, porque não temos tempo para debater essa parte aqui. Houve uma mentira, eu não posso negar que não houve. Houve. Mas a mentira, pastor, agora vem outra pergunta. Que é a negação de uma verdade ali. Isso, mas a motivação, né? Alguém pode argumentar, mas a motivação de Abraão ali foi o medo. O medo de quê? De perder a sua esposa. Aí mostra a fraqueza humana. Mesmo um homem da estatura de Abraão, que confiava em Deus, que fez renúncias extraordinárias no passado, agora, como que se acovardando, negava que aquela mulher era sua esposa. Então, explica e não justifica, pastor? Explica, mas não justifica. No caso, Abraão, ele tinha que falar a verdade ali? Eu não posso dizer que ele tinha que falar. Ele devia ter falado. Ok. Né? Ele devia ter falado. Mas aqui fica em evidência como o homem é fraco. Mesmo aqueles que Deus tem negócio. E a misericórdia de Deus, né, pastor? E como Deus usa de misericórdia, mesmo assim. Glória a Deus por isso. Deus não retira a sua misericórdia. É verdade, pastor.
Esse é o principal, né? É verdade. Que bom, né, Fabiano? Já partindo para o tópico 3, temos apenas alguns minutos, mas eu queria finalizar esse importante tópico que fala sobre as promessas de Deus na vida de Abraão. Fica à vontade para citar esses pontos do tópico 3, Fabiano. O interessante, assim, voltando um pouco, acerca da falha do Abraão. A gente pode perceber que, em meio às suas falhas, Deus também teve propósito ali de moldar a conduta e o caráter de Abraão. Porque Deus sabe a quem tinha chamado e sabia que também ele falharia. Mas eu posso ver aqui um Deus que é arquiteto de toda a história. E Deus sabia que Abraão falharia, mas também sabia que ele era poderoso para reconstruir a falha daquele homem. Então, é importante a gente deixar claro isso. Muito bem. E também contribuir também em dizer que é claro e evidente que o cristão, todo aquele que é chamado por Deus, ele não está isento de passar por lutas e tribulações. Até porque o próprio Senhor, antes de ascender ao céu, ele deixou isso bem claro, que teremos aflições, porque no mundo teríamos que ter bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então, quem está em Cristo é mais do que vencedor. Então, Abraão precisava, com certeza, estar mais perto de Deus, como assim ele o fez. Então, isso fez toda a diferença na vida daquele homem. Ele acreditou naquilo que Deus tinha projetado para a sua vida. Mesmo sendo um homem falho, né, pastor? Mesmo sendo um homem falho. Pastor, o comentarista, dentro do tópico 3, fala das promessas de Deus na vida de Abraão. Né? A gente tem pouco tempo, pastor, mas você não podia deixar passar essas promessas de Deus na vida de Abraão. Que eu já dei uma pincelada no início. Isso. Lá. E ele conclui com isso aqui. Primeiro, o fato de uma grande nação. Deus promete a Abraão uma família, que a família de Abraão seria numerosa. Mas, para que as promessas se cumprissem, ele precisava obedecer a Deus. Quer dizer, a obediência era um marco na vida dele. Ele teve vida longa e também foi abençoado com riquezas. Mas a maior bênção na vida de Abraão foi ele ter experimentado um relacionamento íntimo com Deus. Você vai encontrar Abraão construindo altares. Dizem até, costuma-se dizer, que onde ele chegava, ele construía um altar. A tenda ele desmontava. Muitas vezes construía um altar, cavava um poço e erguia uma tenda. Quando ele saía, a tenda ia, o altar ficava. Os cananeus, com o tempo, aprenderam que o altar que Abraão construía era diferente daquele dos deuses do paganismo. Eles diziam assim, por aqui passou Abraão. Olha aí o altar. Era um marco. Já havia uma diferença, né? Era como que uma forma de falar do seu Deus para os habitantes daquela terra. E assim, ele conhecia o Senhor a ponto de ser chamado de seu amigo. Isso aconteceu no capítulo 18 de Gênesis. Ali, ele foi chamado de o amigo de Deus. Aliás, o único homem que Deus chamou de meu amigo. Que Deus falou assim, eu vou ocultar alguma coisa de Abraão? É isso, pastor? Ali Deus chamou ele de meu amigo, o único. Deus não disse isso de Moisés, nem de Josué, nem de Davi, nem de Salomão, nem dos profetas, mas disse de Abraão, meu amigo. Deus chamou ele de meu amigo. E Tiago faz menção, né, pastor? Faz menção, o amigo de Deus. Capítulo 2, né? Pense em ser chamado de o amigo de Deus. O interessante, né, pastor? O amigo de Deus. O interessante é que cada erro cometido por Abraão era uma nova oportunidade de se aproximar mais de Deus. Ô, irmão, não era um amigo de Deus, era o amigo de Deus. No singular, é diferente. Né? É diferente, o amigo de Deus. Não está no plural, está no Semente de Abraão, Deus dizia assim, meu amigo, dizendo de Israel, semente de Abraão, meu amigo. É muito grande isso. Está aí a lição, né? É. Muito bem. Pastor, estamos chegando aos minutos finais, Fabiano também, e eu queria deixar vocês à vontade para trazer as suas considerações. À vontade, Fabiano. Deixando assim para o telespectador que nesta noite nos dá a oportunidade de poder assim comentar essa lição,
ao professor de escola dominical, ao aluno, ao dirigente de escola. É importante ele repassar isso para seus alunos em sala de aula e deixar claro que ninguém receberá de Deus uma promessa sem antes que venha a prova. Então, todo aquele que é chamado de Deus, se faz necessário que ele passe por alguns desafios, por alguns testes, que o próprio Deus cria algumas situações para que o seu projeto ele venha ter êxito na vida do homem. Muito bem. Pastor, antes de sua colocação, eu lembrei, e não podia deixar de concluir esse trabalho com a citação de um filósofo contemporâneo, o Mário Sérgio Cortella, que ele traz uma explicação sobre a esperança, né? E a lição fala, Abraão, a esperança do pai da fé. Ele fala a diferença do verbo, a esperança do verbo esperar e a esperança do verbo esperançar. Ele diz que a esperança do verbo esperar muitas vezes provoca no indivíduo a situação de imobilidade, de morbidez, de estar só esperando e não tomar uma atitude. Ele fica estacionado, né? Isso. E ele cita a diferença da esperança no verbo esperançar, que é a esperança do agir. Né? Em movimento, em movimento, ir até alguém ou ir em busca de algo. Né? O senhor percebe essa esperança do verbo esperançar em Abraão, pastor Igor? Exatamente. Abraão sempre batalhou, sempre ele foi atrás das promessas. Caminhou em direção às promessas. Mas aqui tem um pensamento bíblico, quando ele diz, as Escrituras Sagradas afirmam que a esperança demorada enfraquece o coração. Quer dizer, eu tenho uma promessa, mas a promessa está demorando chegar. Na página 24, aí no finzinho da página 24. Está demorando chegar. Então ela enfraquece o coração. Mas quando o desejo chegado é árvore de vida. Quer dizer, está demorando chegar a promessa. Então o coração pode enfraquecer. Foi Salomão que disse, né? Não é Salomão, é Salomão. Mas quando o desejo é chegado, quando a esperança se cumpre, é como árvore de vida. Quer dizer, vem um renovo, uma restauração, que Deus possa, na conclusão dessa minha humilde palavra, fazer que isso se cumpra na vida de cada servo e de cada serva de Deus. Porque Deus tem filhos e tem filhas. Criei filhos e filhas. Deus tem filhos e filhas. E que essa esperança, esse desejo chegue ao coração dos filhos de Deus como árvore de vida, que ele possa se sentir tranquilo, firme na presença de Deus. Que o Senhor abençoe a todos, no nome de Jesus. Obrigado, pastor João Barbosa. Obrigado a Fabiano. Da mesma forma, Deus abençoe a todos. Presença de vocês dois. Encerramos assim, para a glória de Deus, mais um comentário da lição. Não esqueça de deixar aqui a sua curtida no canal. Está aqui o canal oficial da nossa igreja no YouTube, também a nossa página oficial no Facebook e também o Twitter de nossa igreja. Deixe o seu comentário, perguntas, dúvidas, participe junto conosco. Precisamos muito da sua presença. Encerro, né, só trazendo aqui e podendo colaborar com os pensamentos dos amados irmãos. Que possamos esperar em Deus, esperar, como fala o filósofo Cortella, né? Esperar do verbo esperançar, agindo com a atitude de se aproximar mais de Deus, buscando relacionamento com Deus, em fidelidade com Ele e a sua palavra. A paz em Cristo a todos.